E aí o diabão vai embora, porque essa é dualidade ainda. Quando a gente fala de diabo, é uma palavra que quer dizer dual, dois. O oposto de dois é o uno. Quando você acessa a capacidade de se perceber interligado a tudo que existe, a todos, não tem mais a dualidade. Eu e o outro, o ser humano e a natureza. A gente põe tudo assim, eu sou também o outro também sou eu. Eu sou a natureza também sou eu. Percebe? É essa mudança. Na verdade, nós estamos falando lucidez na nossa vida, né? Lucidez é uma palavra que vem de luz. O Sutra do Coração, que muitos de vocês conhecem, ele fala exatamente disso. E o nosso superior da nossa ordem aqui para a América do Sul, o monge Saikawa Sokan, ele costuma dizer que a parte mais importante do Sutra é dizer que quando o Kannon Bodhisattva observou claramente, esse observar com clareza, a luz é isto, né? Nós humanos precisamos de luz, de claridade para ver as coisas, né? O Batman não precisa, porque ele tem anteninhas e vê no escuro. Corujas também veem no escuro, né? Nós humanos não somos seres notívagos, embora alguns de nós tenhamos hábitos notívagos, mas a nossa visão, os nossos olhos, o nosso aparelho de visão, ele foi feito para responder à luz, à claridade. Tanto que no escuro a gente tem certas dificuldades. Se você estiver numa sala completamente escura, sem nenhuma luz, geralmente nós não vemos coisa alguma. Então, quando se fala de lucidez, se fala de ter luz para que você possa ver com clareza e ter discernimento correto. Então, preciso da clareza de pensamento. Há pessoas que têm deficiência visual e podem ter muita lucidez, porque tem uma luz interior, uma capacidade interior de percepção que não é necessária ver, porque vê de outra maneira. Porque percebe, porque os sentidos, eles acabam se compensando no nosso cérebro. Se um dos sentidos falha, outros sentidos se desenvolvem mais. É maravilhoso o ser humano, a mente humana é extraordinária. Então estamos falando de como ter mais lucidez, mais clareza, como é que podemos ter mais sabedoria, discernimento correto. O monge Thich Nhat Hanh, que é o vietnamita, ele acha que nós não devíamos usar a palavra sabedoria, porque as pessoas acham que sabedoria é uma coisa distante, né? Os sábios. Não, ele fala, sabedoria significa compreensão, compreender. E nós temos capacidade de compreensão. Existem vários níveis de compreensão, né? Existe um nível de uma compreensão mais profunda, que é esse observar profundo. Kannon Bodhisattva, Kuan Yin, Avalokitesvara Bodhisattva, e o nome de Avalokitesvara Bodhisattva significa aquele, aquela que observa em profundidade e atende os pedidos verdadeiros. Em japonês fala kannon. Kan, esse caractere kan significa observar profundamente. On são os sons. Não é que ouve os sons, que vê os sons e atende às necessidades verdadeiras. Essa capacidade que é nossa, que é humana. Às vezes a gente finge que não viu. Não tem, a pessoa está pedindo ali uma esmola, uma coisa. Não dá. Enfim, então, o governo é que vai cuidar, alguém vai cuidar, não é comigo. Se eu der, eu vou viciar esta pessoa impedinte. Né? Aqui não é proibido dar esmola? Não sejam infratores da lei. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ele foi um praticante da minha comunidade há muitos anos, e ele é um artista plástico, e o ano passado ele fuma muito e ele descobriu que ele está com câncer. Então ficou um tempo lá no Hospital do Câncer e tal,
E aí me convidou queria me encontrar. Quando eu fui encontrar, ele já tinha saído do hospital, que o hospital era bem do lado do templo, estava fácil, mas ele tinha voltado para a casa dele. E eu fui visitá-lo, a casa dele era um caos, mas uma bagunça. Eu nunca vi uma bagunça tão grande na minha vida. Era tudo misturado, porque a pessoa acha que porque é artista, né? Mas que é isso? É artista ou é autista, né? Está fechado para a realidade, é uma bagunça, mas uma coisa. Aí eu peguei uma senhora que me ajuda às vezes a lavar roupa em casa, ela foi com a filha, ficaram quase enlouquecidas para pôr uma certa ordem naquele caos. E recentemente saiu uma revista, a Veja de São Paulo, publicou que eu ganho muito bem. Antes fosse, sabe? Aí ele me telefona e diz assim, se eu não posso dar dinheiro para ele comprar remédio. Tão bonitinho. Eu falei para ele assim, eu compro uma obra de arte sua, mas eu não te dou dinheiro para comprar remédio assim. Mas me diga, qual é a obra de arte que você pode... Porque ele também é apegado, sabe? Ele não vende e não dá para ninguém. Então a casa é aquela bagunça, né? Porque as obras são todas lá. E não é muita coisa, ele borda. Além de fazer pintura, ele borda, sabe? E tem bordados lindíssimos. Eu falei, escolhe aquele que você acha que você pode se libertar dele. E eu dou dinheiro para os seus remédios. Eu pago o preço que você quiser, mas eu vou comprar uma obra sua. Eu acho isso importante mesmo, né? Porque a pessoa depois cria o vício, né? Os outros têm que me dar dinheiro, os outros têm que me sustentar, não tem nada. Por que você não criou causas e condições na sua vida? Ficou fazendo o quê? Pensando o quê? Que nunca vai ficar doente, que nunca vai precisar de nada? Não é? Tem pessoas que fumam e não ficam doentes, outras que fumam e ficam. E são escolhas que nós temos que fazer. Eu vou fazer isso e posso ter uma doença grave. Eu não me importo. Tá bom, então faça. Aí o que ele tem medo agora não é morrer. É a morte por sufocação, que acontece com os fumantes. Sabiam disso? Eu não sabia. Ele que veio dizer para mim, eu tenho muito medo de uma morte com muita dor e sufocado, sem ar, não consegue respirar. O ar não entra no pulmão. Deve ser apavorante, né? Morrer sufocado. E ele falou comigo esses dias, antes de eu vir aqui. Nos falamos pelo telefone, eu disse, eu vou visitar você, separe a sua obra de arte. E eu espero que você não morra sufocado. Ele falou assim, é a terceira vez que a senhora fala para mim. Eu falei, você que me contou. Que não quer morrer assim, então faça alguma coisa para não morrer assim, né? Mas é isto. Então temos Buda como o Buda histórico, que eu contei a historinha dele, né? Que ele vê o morto, que ele vai criar causas e condições, depois disso ele vai fazer meditação, ele vai fazer grandes práticas meditativas com o grupo de yoga, depois ele vai fazer práticas de grandes jejuns, que são os tapas, né? Não vou comer isso. Aí ele também chega à conclusão que isso não está deixando mais sábio, ele come arroz doce que a pastora Sujata dá, coitadinho do Joel, passou mal lá, né, Joel? Joel só bebia cerveja, porque a água, ele estava apavorado com a água lá da Índia, o lama ficou bem doente, vocês não se esqueçam disso, não é brincadeira mesmo, né? E eu estava toda faceira, sabe, Joel, que lá não passava, estava bem, falei, ai, que legal, eu sou santa, né, comigo. Aí cheguei no Brasil, foi uma beleza. E o Joel, que estava comigo lá na Índia, ele foi junto para Varanasi, de Varanasi a gente foi para Bodh Gaya. Tinha um grande encontro, era janeiro, monges tibetanos, eram multidões lá rezando pela paz mundial. Tinha monges de outras tradições e tudo, e o Joel, coitadinho, no quarto do hotel, sofrendo, tomando cerveja, com sede, vai cerveja. A gente passa cada coisa da vida divertido, né? Mas Bodh Gaya, esse lugar é onde Buda teve a sua experiência iluminada. Ele sentou-se lá em meditação, né? E ficou 7 dias. A nossa tradição, diferente da do tibetano, ela ficou 7 dias e 7 noites meditando, não 49 dias. E na manhã do 8º dia ele teve o despertar. E dentro dos estudiosos japoneses, que são grandes pesquisadores atuais, a data da sua iluminação seria o que hoje é 8 de dezembro.
Então a gente faz sempre um retiro de 1 a 8 de dezembro, que é uma homenagem a esse personagem histórico que nos deixa a prova de que é possível, em uma semana, acessarmos a nossa mente natural, a nossa mente verdadeira. Então ele ficou, e durante essa semana ele passou por muitas provas, muitas dificuldades, teve que vencer muitos obstáculos. Estamos no joguinho de novo, olha lá ele lá, querendo meditar, e vem tentações, vem mulheres bonitas, sexo, sexo, sexo. Não. Aí ele não vai para o sexo, 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 ele esquece, passa. Comida, coisas confortáveis, né? Quero um assento confortável, uma cama gostosa, quero comida. Tudo isso são as tentações. Ele está sentado embaixo de uma árvore, o tronco é duro, né? Então ele fica lembrando como era gostosinho, os abanos, moscas, né? Você pode imaginar, né? Num país quente, sentado embaixo de uma árvore, 7 dias e 7 noites, foi provocado por tudo, pernilongo, tudo que existe, né? Dengue, sabe lá. O que tinha, né? Mas ele se mantém firme em seus propósitos. E a última tentação que vem é a que eu mais gosto, porque diz que o rei dos demônios, tem alguém chamado Mara aqui? Mara é o nome do demônio na Índia. Mara, que existe aqui no Brasil, é um nome italiano que não tem nada a ver com demônio. Então o rei dos demônios aparece e diz para ele: você é o máximo. Agora você sim acessou o nível superior de consciência. Você é o Buda, é o iluminado. Sabe? A provocação do orgulho. Eu mais que o outro, eu melhor que o outro, eu que pratico o que você que mora comigo não pratica. Se vocês tiveram um pensamentinho assim, perderam a mente Buda. Se tiver um instante esse pensamento, olha aquele ali que ainda não alcançou nada, eu que já alcancei, perdeu a mente Buda. Por isso que ele é sabidão, ele não é bobo, ele não cai nessa conversa. Ele põe a mãozinha na terra, olha só que bonito. A terra que é humus, humildade, de onde viria a palavra humano, que é feito da terra, que é filho e filha da terra, mamãe terra, que a maioria não cuida, que abusa da mamãe. Imagina o abusar da mamãe, bater na mamãe, cuspir na mamãe, machucar a mamãe, ferir a mamãe. É mais ou menos isso que muitas pessoas fazem, né? Sem a percepção. Então, com esse sentido de humus, de humildade, ele põe a mão e diz assim: eu não sou melhor nem maior, a terra é minha testemunha, que não estou me achando. Que é um perigo isso para nós, né? A gente fica se achando. Não estou me achando. Estou aprendendo, estou num processo. E aí o diabão vai embora, porque essa é dualidade ainda. Quando a gente fala de diabo, é uma palavra que quer dizer dual, dois. O oposto de dois é o uno. Quando você acessa a capacidade de se perceber interligado a tudo que existe, a todos, não tem mais a dualidade. Eu e o outro, o ser humano e a natureza. A gente põe tudo assim, eu sou também o outro. O outro também sou eu. Eu sou a natureza também sou eu. Percebe? É essa mudança. Então não tem um melhor que o outro. Nós todos estamos em níveis diferentes nas nossas práticas, procuras, na nossa compreensão da realidade. Mas não é porque neste momento estamos com conhecimentos diferentes ou experiências diferentes que um é superior ao outro, porque não é superior. Porque mesmo porque a gente fala assim, você acha que um Buda, ele se mantém no estado do Buda sempre, se não há nada fixo nem nada permanente. Primeiro ensinamento, primeira regra, nada fixo, nada permanente. Um Buda não é eternamente Buda, e a gente fala que é. Só é Buda enquanto pratica como Buda. Se deixou de praticar como Buda, não é mais. A gente teve coisas graves nos Estados Unidos, né? De alguns professores que ficaram tantanzinhos, né? E que começaram, um deles era soro positivo, começou a fazer sexo com as alunas, com os alunos, com todo mundo, né? Porque ele afinal era um Buda.
Era um ser livre. E através da prática sexual, ele estava ensinando a eles o caminho iluminado. Contaminou um monte de gente, morreu bem contaminadinho, doentinho. Por isso que a gente fala, é muito perigoso o que se passa na nossa mente. E Buda não ensinou nada disso. Pelo contrário, quando ele se torna Buda, quando ele sai da casa da família, ele faz um voto de castidade. Ele faz um voto de não casamento mais. Não relação sexual, ponto, com ninguém. E o texto é bem interessante que fala isso. Não tem relações sexuais com a pessoa do mesmo sexo, com pessoas do sexo oposto, não tem relações sexuais com a mãe, com o pai, com o tio, com a filha, com o primo. Não tem relações sexuais com animais e nem com fantasmas. Nem acordado, nem dormindo. Vocês viram um filme chamado Sansara? Quem viu sabe, foi difícil para o menino, né? Porque na hora que ele dormia, era uma beleza. A energia sexual estava ativada no corpo dele. E às vezes quando você fala não pode, aí que ativa, né? Quando eu era criança, meu pai disse assim, aqueles livros você não pode ler. Foi um por um. Então, em vez da gente dizer não pode, use com parcimônia, com cuidado, com respeito, né? Shakyamuni Buda tem a sua experiência mística, depois que o demônio do orgulho vai embora, ele tem essa percepção que a frase dele é essa, eu, a grande terra e todos os seres, não falava de universo, pluriverso, essa palavra não existia, né? Eu e tudo que existe no céu e na terra, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho, a verdade. Não tem uma coisa, o caminho que está lá. Você é o caminho, a sua vida é. A percepção, eu saio do que a gente chama do casulo, como se a gente fosse um bichinho que está virando borboleta, né? Está dentro do casulinho, vê um pouquinho, tem coisas ali fora, legal. Mas se não está na hora de sair, não pode sair. E não pode ninguém ir lá querer abrir o casulo, né? Como uma flor que vai desabrochar. Você não pode ir lá abrir as pétalas, desabrocha logo. Você quebra, você mata o bichinho, mata a planta. Então o que a gente faz? A gente aquece para que as pessoas no seu próprio momento desabrochem. Desabrochem para essa sabedoria, mas precisa ter estímulo mental. Então a gente tem livros, tem aulas, tem ensinamentos, tem encontros em que a gente procura falar o Dharma uns com os outros.